E assim, dando continuidade à exposição que iniciamos na semana passada, do verso 17 até o verso 22. Nós agora iremos expor o verso 20 em diante. Vou fazer essa leitura, acompanhe a minha leitura a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé, igualmente Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Vamos orar? Vamos abaixar as nossas cabeças e pedir aí a direção do Senhor. Senhor Deus Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, da grandeza das Tuas revelações, da Tua sabedoria. Queremos pedir que o Senhor esteja nos dando graça, Pai, para que essa palavra, Senhor Deus, ela fique gravada no nosso coração, para que ela faça parte de nós, ó Senhor Deus, para que a nossa fé e a nossa confiança no Senhor esteja cada dia mais aumentando e que por isso possamos viver como esses homens viveram, Pai, em meias dificuldades, em meias provações, apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, eles viveram com fé. Tem misericórdia, Senhor Deus, do Teu povo, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Não permita, Senhor Deus, que a nossa pregação seja algo que, Senhor, entre os nossos ouvidos de um lado e saia pelo outro, mas que pelo ouvido ela vá ao nosso coração. Fica conosco, Pai, porque necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua presença, Senhor Deus, marcante em nós, por meio do Teu Espírito, Pai. Somos carentes disso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fazendo uma recapitulação de uma maneira geral, nós vimos como inicialmente, a gente vai fechar hoje aqui, os patriarcas viveram. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui são instrumentos de uma argumentação em que o autor de Hebreus está querendo mostrar, incentivar e fazer com que os crentes que estavam vivendo ali respondessem em fé, ou seja, tivessem a mesma perspectiva do que aqueles irmãos que vieram anteriormente deles. E ele coloca ali pessoas bastante pontuais, né? Os pais da fé, como geralmente o povo de Israel sempre fala, né? Então tem sempre aquele jargão na Escritura que a gente consegue perceber, não somente do Senhor Jesus, mas também na boca dos fariseus e todos os judeus, né? Abraão, Isaque e Jacó, como pais da fé, como homens, que por meio da sua vida demonstraram uma fé firme em Deus e serviram como exemplo como o apóstolo Paulo, de colocarem no Senhor a sua confiança. E aí nós vimos a fé de Abraão em vários estágios, de várias formas diferentes, e vimos aqui, em várias situações diferentes, eu acho que o ponto máximo da fé de Abraão, da confiança dele em Deus. E o texto da Escritura mostra isso claramente, que a perspectiva de todos eles é que eram cidadãos dos céus, peregrinos, estrangeiros que estavam de passagem nesse mundo. E agora nós vamos ver, continuando essa, vamos dizer assim, essa saga familiar, os descendentes de Abraão, esses patriarcas que constantemente a Escritura chama como os cabeças da família de Deus, como preceptores dessa aliança de Deus para conosco. Porque no momento que Deus fala que é o Deus de Abraão, que é o Deus de Isaque, que é o Deus de Jacó, é Deus de toda a sua descendência.
E aí ele não estava se referindo somente aos judeus cristãos, ou aqueles que queriam abraçar a fé, ou os eleitos em Cristo Jesus, mas todos aqueles que comungam da mesma fé do pai Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos agora desenvolver a partir do verso 20 ao verso 22, terminando esse contexto dos patriarcas, falando inicialmente de Isaque, Jacó e José. E uma coisa que nós estamos vendo aqui é como as nossas ações são frutos da nossa fé. Isso é algo que eu tenho sido recorrente, não porque eu tenha visto isso de forma que ninguém viu, mas porque o texto está dizendo isso. O texto de Hebreus está mostrando claramente que as nossas ações, a maneira como nós agimos, é fruto daquilo que nós cremos, demonstrando claramente a nossa fé, ou seja, o alvo, em quem ou naquilo que cremos e naquilo que nós confiamos também. E aqui nós estamos vendo que a confiança depositada por nossos pais em Deus, pela fé, estava diretamente relacionada à certeza de que a palavra de Deus é verdadeira. Por isso, o verso 6, que vai ser, vamos dizer assim, a pedra de toque de todo o capítulo 11, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que a Escritura aqui está nos mostrando. O filho, o neto e o bisneto de Abraão atravessam as gerações, os séculos, pela fé. E na sua velhice, com a morte se aproximando, os patriarcas Jacó e José passaram adiante as bênçãos e as instruções a respeito da terra prometida com relação aos seus filhos. E por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso porque acreditavam, criam que Deus cumpriria todos os seus propósitos na vida do seu povo. E é a partir daí que o verso 20 vai nos dizer: pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca das coisas que estava para vir. Aqui vemos que conferir bênção para o futuro também é uma obra de fé. E esses homens fizeram isso pela perspectiva que eles tinham da palavra de Deus. E enquanto essa realidade não tiver aparecido, serão apenas meras palavras. E se são apenas meras palavras, o que predomina exclusivamente é a fé naquilo que foi dito. Perceba aqui que a bênção de Isaque era o prenúncio à possessão daquela terra que Deus prometera a ele e à sua posteridade. E essa bênção dependia da fé, visto que a parte da palavra de Deus, Isaque não possuía nada que pudesse transferir aos seus filhos. Mas mesmo assim, ele fala desses tempos e abençoa os seus filhos, como se já tivesse essas coisas concretizadas. É interessante isso aqui que eu acabei de dizer, porque é dessa forma que os crentes do passado foram salvos. Isaque aqui abençoa seus filhos por uma coisa que ainda viria. Da mesma forma que o povo de Deus no Velho Testamento era salvo por alguma coisa que viria depois, e também pela fé, mas há certeza disso. Eles não viam isso. Essas coisas não estavam materializadas à sua vista como a nós hoje, e de uma forma não completa, porque em Cristo Jesus nós cremos que recebemos essas coisas, e a nossa salvação, a mudança, a transformação do coração e da mente de uma pessoa demonstra claramente isso, mas ainda não recebemos a promessa. Ou seja, nós ainda não temos ela completa em nossas mãos. Mas já gozamos dessa promessa. Mas eles não viram isso, mas creram.
e viviam na perspectiva daquilo que viria, do Redentor, do Cristo. E nós também temos que viver na perspectiva, não do Cristo que viria porque ele já veio, mas dos resultados disso na nossa vida, a nossa eternidade. Abra Gênesis capítulo 27. Os versos 27 a 29 mostram Isaac abençoando seus filhos. E aqui no verso 27, do capítulo 27, é uma situação bem complicada, né? Porque ele está abençoando Jacó como se fosse Esaú, né? E abençoa Esaú como Isaú, né? Porque de uma certa forma ele foi enganado, estava pensando que Jacó era Esaú e abençoa Jacó, com a bênção que supostamente, a gente vai ver isso, seria de Esaú, mas quando chega a vez de Esaú, ele abençoa Esaú com a sua própria bênção, ou seja, com a bênção que Esaú deveria receber. Então diz assim, ele chegou e beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e das exuberâncias da terra, a fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. E aí na vez de Esaú, quando Esaú chega, então lhe respondeu Isaac, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. E por que ele fez isso? Ele fez isso na certeza de que essas coisas iam acontecer. A vida desses homens, a vida de Isaac, a vida de Abraão, a vida de Jacó, gerava em torno daquilo que viria. Por isso eles não só viveram, mas declararam essas coisas. E nós precisamos perceber as dificuldades aqui que são apresentadas da fé de Isaac. O que ele teve de enfrentar, ele como todo crente precisou vencer obstáculos que estavam diante de si com relação à fé, eu vou dizer que ele mesmo colocou. É interessante isso, porque às vezes nós falamos de obstáculos à fé e nós vamos ver mais adiante obstáculos que olhamos e realmente são obstáculos, né? Como alguns que foram cerrados, foram açoitados, né? Mas ele aqui está falando de coisas do dia a dia, que se tornaram um obstáculo à fé de Isaac, com relação às promessas. Por quê? Porque parece que Isaac se deixou levar pelas circunstâncias e se esqueceu como Deus havia resolvido a questão do nascimento dos seus filhos e a bênção com relação a esses filhos. Abra aí Gênesis capítulo 23, verso 21 a 26. E perceba que o obstáculo aqui de Isaac foram coisas comuns, obstáculos à sua fé. Não era ninguém que estava lutando contra ele, não era ninguém que estava impedindo de fazer alguma coisa, mas era o seu próprio coração. Perceba aqui, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Gênesis 23, 21 a 26. E o Senhor lhe ouviu. Não? Eu não vou conseguir procurar aqui agora, no texto, mas então acompanhe a minha leitura, ok? Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. Depois eu dou o texto correto. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então lhe disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz.
Isso deveria ser uma regra ao longo de toda a sua vida. Ou seja, que o filho mais moço iria herdar as promessas em lugar do filho mais velho. E por que isso? Porque na cultura estabelecida por Deus, porque apontava para Cristo, que era o primogênito era aquele que recebia a maior porção da herança. Era aquele que recebia a responsabilidade de toda a família, de continuar a sua descendência. Era o responsável de transmitir a palavra de Deus, de ser o pai quando o pai faltava. Esse era o costume geral, dando ao primogênito vantagens, porção de dupla honra, e no caso de Isaac, o afeto do pai. O coração de Isaac estava em Esaú, e o coração de Rebeca em Jacó. E eu não vou aqui expor ou me deter nisso, mas nós, como pais, não podemos ter preferências pelos nossos filhos. Nós devemos amar os nossos filhos da mesma maneira. O trato é diferente, mas todos são filhos. Eu, como pai, tive 4 filhos, eu não consigo entender um pai que ama mais um filho do que o outro. Isso não passa na minha cabeça. Realmente não passa. E a Escritura mostra que o pai sempre cuida mais ou se preocupa mais com aquele que é mais problemático, com aquele que tem mais dificuldade. Por quê? Por causa da dificuldade dele, por causa das suas limitações ou dos seus grandes problemas. O coração do pai se volta mais para esse filho por suas necessidades, mas não que ele ame mais esse filho do que os outros. E aí a gente vê o que aconteceu na família. Ele age dessa forma, e é o que nós percebemos, não somente pela história em si, mas pela leitura que nós temos lá em Gênesis capítulo 27 e 33, que diz assim: então estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo, antes que viesse eu abençoei, e ele será abençoado. Perceba a atitude dele. Ele ficou estremecido, ele ficou perturbado, e acusa Jacó de ter tomado a bênção de Esaú, como nós vemos no verso 35, respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Isaac parece ter esquecido que as promessas repousavam sobre Jacó e não sobre Esaú. E nesse caso aqui, ele fraquejou na fé, deixou os seus sentimentos falarem mais altos. Mas não obstante a tudo isso, vemos que a fé de Isaac se recupera. No capítulo 28 de Gênesis, ao se despedir de Jacó, ele pronuncia a sua bênção ligando-a com a de Abraão. Isaac repetiu basicamente as palavras da antiga promessa dada primeiramente a Abraão, e por essa razão o autor cita Isaac entre os heróis da fé. Veja o que diz lá, Gênesis 28, verso 3 e 4: o Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. E assim, dessa forma, o que acontece, ele reconhece publicamente Jacó como verdadeiro herdeiro da bênção de Abraão. É interessante porque percebam que nada disso precisava acontecer. Nada disso. Jacó é chamado de enganador porque age dessa forma. Mas nada disso incitado por sua mãe. Nada disso deveria acontecer. Eu não sei se, e aqui eu vou dar uma visão, não sei se seria isso apropriado ou não sei, porque não é isso que o texto bíblico diz, mas provavelmente Rebeca poderia
reclamar a herança de Jacó. Dizer para Isaac, a promessa é sobre ele, não sobre Esaú. E aí, de repente, nós poderíamos conjecturar, estamos vendo um lar dividido, e isso é claro, porque o pai ama um, a mãe um outro, e provavelmente havia conflitos na família com relação a isso, cada um protegendo o seu. E veja as consequências dessas coisas na vida dessa família. Não precisava ser assim. Veja o que Matthew Henry vai dizer: que Rebeca e Jacó não serão justificados pela maneira indireta em que obtiveram essa bênção, mas Deus será justificado em prevalecer até sobre os pecados do homem para servir aos propósitos da sua glória. Nós chamamos isso de providência divina. Eles são responsáveis por aquilo que fizeram, mas Deus transformou todas essas coisas e trabalhou na vida de cada um deles em meio às dificuldades, para que eles pudessem perceber que deveriam colocar o coração unicamente em Deus. É interessante, eu vou até usar esse texto aqui em outros estudos sobre família, mas abram aí Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27. Gênesis capítulo 27, versos 5 ao verso 8, diz assim: Rebeca estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Quando Isaac fala para ele: meu filho, eu já estou velho, pega uma caça, faz uma comida boa para mim, vem aqui que eu vou abençoá-lo. Rebeca ouve, chama seu filho Jacó e arma uma trama. Aí ela, no verso 8, ela diz assim: agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com que te ordeno. Se nós olharmos essa situação, nós vamos perceber como a vida deles eram até chegarem àquele momento, como as coisas poderiam e deveriam ser diferentes, mas mesmo assim a bênção de Deus estava sobre eles. E quando o Salmo diz que bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida, é isso que nós estamos vendo aqui. Apesar do pecado deles, Deus vai ao encontro deles. Apesar dos erros deles, Ele perdoa os seus pecados. Ele trabalha na vida dessa família para que eles possam se restabelecer em sua fé e se firmarem em aquilo que era errado, e que poderia trazer destruição. Deus traz ensinamento, e com aquilo eles aprendem a confiar em Deus e abandonar o pecado dos seus corações. É aquilo que a Escritura vai dizer, que, parafraseando, a aliança, a bênção de Deus está sobre o seu povo. Ele não vai fazer vista grossa com relação ao pecado, ou seja, Ele não vai deixar de nos açoitar e nos disciplinar por causa do nosso pecado, mas a misericórdia dEle não vai nos abandonar. Ou seja, o seu açoite, a sua disciplina vai gerar em nós o que? Vida. Mas perceba, Isaac vacilou, mas ele se restabeleceu. No momento em que, ao despedir Jacó, ele repete a bênção, ele reconhece ali que o direito era dele, e era o que ele deveria ter feito desde o início, mas que, com toda aquela confusão,
com todo aquele desassossego, com toda aquela tribulação, ele reconheceu o seu pecado, se arrepende dele. O texto não diz isso, mas está implícito. E agora, reconhecidamente, se humilhando diante de Deus, porque essa é uma atitude de humilhação, ele abençoa Jacó com a bênção que lhe era devida. E é interessante porque o que Abraão viveu, o que Isaac está vivendo aqui, é o que nós vivemos. João Calvino, quando ele fala sobre fé, ele diz que a fé serve para pessoas incrédulas, para descrentes, para pessoas que precisam crer, e que todo crente diante de uma situação, inicialmente o seu comportamento, a sua atitude é duvidar. E aí o que acontece? Ele exercita a sua fé. No início, ou seja, quando estamos diante do problema, vem a dúvida. E aí nós nos lembramos da palavra de Deus. E aí lançamos esse dardo inflamado do maligno, a dúvida embora. Calvino vai dizer: é para isso que serve a fé. E foi isso que aconteceu com os nossos irmãos Abraão e inicialmente Isaac. Matthew Henry faz um comentário interessante. Ele diz assim: visto que dessa forma a fé de Isaac prevaleceu sobre a sua incredulidade, aprove ao Deus de Isaac não tomar conhecimento de sua fraqueza da fé, para recomendar a sinceridade dela e registrá-la entre os antigos que por ela alcançaram um bom testemunho. Por que esses exemplos? Para quando você chegar numa situação como essa, você se lembrar do que aconteceu com os nossos pais, se lembrar do que a Escritura diz, e não tomar o mesmo caminho, não dar vazão à incredulidade ou à dúvida, mas acalmar o seu coração e colocar o seu coração no Senhor. Eu falei isso aqui na semana passada. É interessante porque nós temos 3 tipos de pessoas com relação à morte: aqueles que têm a fé em Cristo, aqueles que entendem a morte como deve ser, aqueles que entendem que a morte é uma questão da vida, e aí são as pessoas que, vamos dizer assim, que não têm fé em Cristo, que entendem que a morte é uma questão da vida e que todos vão morrer, e aqueles que se desesperam diante da morte. A diferença desses 2 primeiros é que um coloca a fé em Deus e olha a morte de forma distinta. É algo que a vida que pode acontecer, é algo que pode estar, todos nós estamos inseridos, mas nós olhamos a morte de forma diferente do mundo. Completamente diferente. A nossa perspectiva é completamente diferente. Por quê? Por causa da nossa fé. A maneira como nós nos lidamos com isso, que nós vemos isso, é completamente diferente. Por causa da nossa fé. A maneira como nós nos relacionamos com isso é completamente diferente por causa da nossa fé. E aí, quando estamos passando por uma situação de dificuldade, é muito difícil para nós dizermos, ou nós entendermos que a fé, a morte é algo que acontece com todo mundo. Quando perdemos um filho querido, um marido, uma esposa, no vigor da sua vida, um pai, uma mãe, nesses momentos é difícil raciocinar, mas essas coisas servem para que, quando chegarmos nesse momento, tenhamos a visão correta em relação à morte e nos alegremos diante da saudade, da tristeza ou da dificuldade, do sentimento de perda, e aí colocamos a nossa confiança
no Senhor. Essa é a grande diferença. E é para isso que a Escritura está nos mostrando esse exemplo, para que quando chegarmos numa situação como a de Abraão e de Isaac, apesar de inicialmente titubear na fé, como muitas vezes fazemos em várias coisas da nossa vida, e aí a nossa fé é fortalecida, e nós abandonamos a incredulidade, essas coisas estão escritas para que nem cheguemos a esse ponto, para quando numa situação como essa, a dúvida vier, você calar e destruir essa dúvida, apagar os dados inflamados do maligno contra o quê? Com o quê? Com o escudo da fé. O caso de Isaac é bastante semelhante de Sara e Abraão, quando inicialmente eles olham para as circunstâncias, e aí o texto vai dizer que tanto Abraão quanto Sara riram-se. Ou seja, será que é isso mesmo que vai acontecer? Não, eu tenho tantos anos de idade, minha mulher já é estéril, ela não pode gerar. Mas eles olham para Deus e creem em Deus, e no caso deles foram repreendidos por isso. Mas há uma diferença de Isaac com relação aos seus pais. No caso de Isaac, ele cria na promessa, mas ele queria que essa promessa fosse dirigida a Esaú. Mas o que acontece depois? Ele se submete ao que Deus havia estabelecido. E o que é interessante, eles vacilaram inicialmente. Mas prevaleceram na fé. E isso parece muito conosco, né? Perceba aqui que na vida de Isaac não foi um obstáculo, não foi um portão de uma grande cidade, não foram os amorreus que se levantaram contra ele, não foi uma guerra, foi simplesmente uma disposição do seu coração. E para isso ele precisava de fé. Isso faz nos lembrar o que nós acabamos de falar aqui com relação à confissão de pecados. Você deve perdoar o seu irmão infinitamente se ele vier pedir perdão a você. Aumenta-nos a fé. Perceba como a fé, ela movimenta todos os sentimentos, todas as perspectivas da nossa vida. A primeira informação que nós temos a respeito de Jacó é que a sua bênção foi dada por causa da sua fé, ou seja, porque ele cria que aquilo que fora dito a respeito de sua descendência seria cumprido. Verso 21, pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. O autor sagrado diz que ele abençoou os dois filhos de José, Efraim e Manassés, e ele adota esses filhos de José, seus netos, como seus próprios filhos. E assim o que acontece, ele faz desses dois cabeças de diferentes tribos como se fossem seus próprios filhos diretos. É o que diz lá Gênesis 48, verso 5: agora, pois, seus dois filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. E lá em 1 Crônicas, capítulo 5, verso 1, ele vai explicar por quê. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado a lei do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Então perceba aqui que nesse caso nós vemos Rúben como primogênito por meio de Lia, sendo substituído por José na primogenitura, sendo primogênito de Raquel.
E aquele sonho que ele teve, lá em Gênesis capítulo 37, os versos de 5 a 11, se confirmam quando diz assim: então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? Nos versos 8 em diante, contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? José receberá os direitos de primogenitura, isto é, a dupla porção da herança, já que Jacó adota os filhos de José como seus. E aqui nós temos a monarquia em vista. Em seu primeiro ato de abençoar, Jacó se dirigiu a José e repetiu as palavras da promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, que nós vemos lá em Gênesis capítulo 48, versos 3 e 4. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Eis que te farei fecundo, te multiplicarei e tornarei multidão de povos, a tua descendência darei essa terra em possessão perpétua. Essa foi a bênção patriarcal passada para frente, de geração a outra geração. E sabe o que acontece com esse ato de José, com esse ato, de Jacó? Jacó exerce a função de rei da terra prometida. Ele cruza os braços, ele está morrendo e outorga a bênção da primogenitura a Efraim e não a Manassés. É interessante isso. Mais uma vez a eleição prevalecendo aí. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: como Isaac fez anteriormente, também assim Jacó prefere o mais novo, Efraim, e embora José estivesse disposto de tal forma que a mão direita de Jacó fosse colocada sobre Manassés, o mais velho, Jacó propositadamente a coloca sobre Efraim, e isso por direção divina, pois ele não conseguia enxergar para mostrar que a igreja dos gentios, a mais jovem, teria uma bênção mais abundante que a igreja judaica, a mais velha. E com o passar do tempo, a tribo de Efraim, de fato, se torna líder em Israel. O que é isso? É Jacó olhando para o futuro. O discernimento profético está presente aqui, porque ele sabia que Deus iria cumprir a bênção patriarcal nos filhos de José. E como diz a Escritura, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, Jacó louva a Deus por tudo que ele fez por ele e pela perspectiva que tinha de alcançar essa bem-aventurança. Ele ora por aqueles que estava deixando para trás, para que a fé pudesse continuar na sua família quando ele partisse. E mesmo sem condições físicas, sem ser capaz de sustentar de pé, isso não se torna desculpa para negligenciar a adoração a Deus. E aí, dessa forma, ele demonstra sua dependência de Deus, declarando sua condição de peregrino, seu cansaço desse mundo e sua vontade de descansar de seu trabalho nesse mundo. Jacó viveu por fé e morreu na fé. Ele é um exemplo também na sua morte para nós, de como adorou o Senhor por causa das suas peregrinações, como orou pela sua geração, para que por meio da promessa a fé estivesse presente em toda a sua família. E é interessante, sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo aqui duas coisas muito importantes e que às vezes nós desprezamos. Era uma coisa que eu ia falar no nosso estudo de ontem. Percebam que os pais estão transmitindo aos seus filhos a fé, a firmeza desses homens
demonstrava a firmeza dos seus pais. E não só isso, porque também eles copiaram os pecados. Olha que interessante. Sabe o que significa? Significa, Provérbios 22, agora eu não vou saber o versículo, me lembrei dele agora. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, ela não vai se desviar dele. Percebam que os filhos assimilaram tudo dos seus pais. É lógico que tem o caráter pessoal deles aqui também, todos eles são de natureza pecaminosa, mas percebam como essas coisas foram transmitidas. E o que eu quero chamar mais a atenção não são os pecados, porque não precisam nossos pais transferirem os seus pecados para nós, porque nós já nascemos em pecado. Nós temos os nossos próprios, e se não tivéssemos pai nem mãe, nós iríamos alimentá-los, iríamos crescer com eles. Mas o que eu quero mostrar aqui é a disposição dos pais em transferir a fé aos seus filhos, e eles criam na mesma coisa que os seus pais criam. E por que essas coisas vieram por osmose? Vieram somente quando foi, contextualizando, derramado a água do batismo? Não, porque os pais assumiram um compromisso com Deus, de que iriam transmitir aos seus filhos aquilo que eles ouviram, aquilo que eles ouviram dos seus pais, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Nós não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor e as maravilhas que fez. Eles viveram por fé, e essa fé atingiu seus filhos. É engraçado porque às vezes nós não nos apercebemos, mas nós, ao respirarmos, estamos transmitindo algumas coisas aos nossos filhos. Muitas vezes nossos filhos crescem amando ao dinheiro, apegados a esse mundo. Sabe por quê? Porque nós somos assim, e porque nós demonstramos isso nas nossas ações, na maneira como nós levamos as coisas, na maneira como nós lidamos com as dificuldades, na maneira como nós lidamos com as coisas desse mundo. E aí você diz: eu criei meu filho na igreja, eu ensinei. Ensinou? Realmente? Será que seu ensino não foi como um ensino de sala de aula, de escola, onde você apresenta para o aluno uma determinada informação e ele tem aquela informação na sua mente e só? E aí você pergunta, ele vai explicar, ele vai dizer como é uma equação do segundo grau, ele vai falar qual é quanto mede o π, qual é a distância entre dois pontos de uma circunferência, quem foi o presidente não sei da onde, quando aconteceu isso. Mas percebam que muitas vezes eles não viveram essa realidade, eles não tiveram a necessidade no seu dia a dia, fazerem um cálculo e usarem essa equação do segundo grau, ou não conviveram com esses homens do passado, com os presidentes da nação, com o descobridor do novo mundo, do nosso país em especial. São só informações, e muitas vezes nós estamos lidando assim com a palavra de Deus, nós estamos dando só informações. É importante entender, é importante saber, é importante conhecer a história bíblica, conhecer a Escritura, mas esse conhecimento é para a vida. Esse conhecimento que estamos aqui buscando
não é somente para termos entendimento, para ficar no intelecto, mas para que essas coisas façam parte da nossa vida. Então, se nós sabemos que Deus é soberano, e aí o mundo está em caos e catástrofe, nós precisamos confiar e saber que a mão de Deus está em tudo isso. E eu poderia dar vários exemplos. Nós sabemos que somos eleitos de Deus. Eu sou eleito de Deus. Para que isso serve? Para que eu viva de conformidade com a vocação que eu fui chamado. E todo conhecimento que eu tenho de Deus, ele vai impactar a minha vida. Ele vai mudar as minhas perspectivas, a minha ação nesse mundo, por causa do conhecimento que eu tenho dele. Perceba que no seu leito de morte, Jacó ora pela sua posteridade, para que a fé continue, para que eles estejam desenvolvendo para que essa fé nunca saia dessa família. Quando nós olhamos, por exemplo, a geração de determinadas famílias, nós vemos um hiato muito grande, e é um hiato que muitas vezes que não tem o outro lado, né? Hiato é a separação, seria um buraco, uma brecha, né? Aí temos a brecha aqui, aí continua aqui, né? Às vezes não continua. Famílias que abandonam o Evangelho. Por que abandonaram o Evangelho? Aonde nós falhamos? Qual foi o ponto que nós erramos? Nós temos responsabilidades. Nossos pais, nossos filhos, toda a descendência tem responsabilidade diante de Deus. Responsabilidade individual, responsabilidade com a sua posteridade. E Jacó demonstra isso. Veja o que Matthew Henry vai dizer. A maior obra que a fé pode fazer é no final da jornada, para ajudar os crentes a terminarem bem, para morrerem no Senhor, para assim honrarem pela paciência, esperança e alegria, para assim deixarem um testemunho da verdade da obra de Deus, da excelência dos seus caminhos, para a convicção e confirmação de todos os que os cercam nos seus momentos finais. A melhor forma de os pais terminarem sua peregrinação na terra é abençoando sua família e adorando seu Deus. Quantos crentes têm oportunidade de ser eleito de modo de fazer como Jacó fez e desperdiçam isso por estarem ligados demais a esse mundo? E a melhor forma de os pais terminarem a sua peregrinação na terra é abençoando sua família e adorando a Deus. É interessante quando observamos nesses exemplos da vida dos patriarcas como a eleição operava claramente na vida deles. No caso de Abraão, que não foi Ismael o primogênito de Abraão, mas Isaac recebe a promessa. Isaac era o filho da promessa. Na geração seguinte, não foi Esaú o primogênito de Jacó, mas quem recebe as promessas de seus... mas é Jacó que recebe as promessas com relação a Isaac. E aí, dando continuidade, não foi Rúben o primogênito de Jacó, mas José quem recebe as promessas por intermédio de seus filhos, Manassés e Efraim. E por último, não foi Manassés o primogênito de José, mas quem recebeu a bênção foi Efraim. Sabe que Paulo fala a respeito disso? É o propósito de Deus quanto à eleição, para que ela prevaleça, não por obras, mas por aquele que chama. Eu tive um professor no seminário que ele dizia uma frase para chamar a nossa atenção para a graça de Deus, que é demonstrada aqui na vida dos servos do Senhor. Ele dizia assim: os que merecem não ganham, os que não merecem ganham. Os exemplos que acabamos de dar aí,
Para quem era a promessa? Para o primogênito. Mas eles não recebem. Eles mereciam, mas eles não recebem. Quem estabeleceu isso? A primogenitura? O próprio Deus. Porque essa primogenitura aponta para Cristo. Mas por que ele desfaz, vamos dizer assim, inicialmente, para mostrar que é por aquele primogênito, não por esses, para mostrar que é pelos méritos dele, que é pela graça de Deus e não pelas nossas obras. Jesus certa vez disse aos fariseus, demonstrando esse mesmo conceito, quando diz assim, em Mateus capítulo 9, verso 12 e 13: mas Jesus, ouvindo isso, os sãos não precisam de médicos, os doentes, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus estava dizendo que eles não precisavam de um médico? Eles precisavam, mas eles se achavam justos por causa das obras externas que eles aparentavam, mas o seu coração estava longe do Senhor e eles não percebiam isso, ou não queriam perceber. Eles achavam que mereciam a vida eterna, e aí nós vemos a ironia nas palavras de Jesus. É isso que a fé vai mostrar. É somente pela graça de Deus que somos os que somos, que temos a certeza de receber a herança eterna. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 3, verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A fé mostra a graça de Deus por meio da eleição. Por quê? Porque também a fé é dom de Deus. Então não há motivo para ninguém se achar melhor do que ninguém no reino de Deus. Não há motivo do homem mais piedoso, temente a Deus, no meio de uma congregação, se vangloriar em relação àquele fraco e débil, oprimido pelo pecado, mas salvo pela graça de Deus. E percebam que tudo isso é pela fé somente. E aí o autor fecha esse circuito dos patriarcas com José. Diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. De todas as provações e experiências de José, pelas quais ele foi testado, o autor fala do seu último momento de vida. E por quê? Porque ele está interessado na promessa de Deus de que seus descendentes herdariam a terra prometida. E as suas palavras foram, lá em Gênesis capítulo 50, verso 24 a 26, e assim: disse o Senhor disse José a seus irmãos: eu morro, porém certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e farei transpor os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão do Egito. Então, olharmos a vida de José, ele foi vendido aos mercadores midianitas e levado como escravo para o Egito. Viveu na corte de Faraó, casou-se com uma mulher egípcia, recebe o nome egípcio, Zefanate-Paneia. Entretanto, continuou fiel ao Deus de seus pais, e quando percebeu que seu fim estava próximo, ele profetizou acerca da bênção patriarcal. Veja aqui,
José agora faz parte do povo egípcio, ele recebe um nome egípcio, mas ele é estrangeiro naquela terra. Ele prevê o êxodo dos descendentes de Jacó e pela fé pediu para que carregassem seus ossos do Egito para Canaã. E por que ele fez isso? Ele deu essa ordem não por pensar que isso poderia prejudicar a sua alma, ou pensar que isso iria impedir a sua ressurreição, mas a sua atitude era testificar a respeito daquilo que Deus faria a seu povo, para assegurá-los de que Deus estaria com eles no Egito e os levaria de lá no seu próprio tempo e da sua maneira. E aí ele prefere um sepultamento digno em Canaã a um sepultamento magnífico no Egito. É interessante a convicção desse homem. Por tudo que ele viveu, por ele ver a mão de Deus acompanhando ele em todas as desgraças da sua vida e acompanhando ele para o abençoar. E por quê? Vamos olhar para a vida de José. Isso aqui não é a nossa perspectiva, porque José precisava aprender. Ele era um homem soberbo e arrogante. Com 19 anos de idade, se achava melhor que todos os seus irmãos. Era um dedo duro. Um dedo duro que mentia, que aumentava. E ele precisava aprender. Tudo isso que ele passou preparou para receber o reino de Deus. Não para ser o rei também, ou seja, o segundo no reinado ali no Egito, mas muito mais do que isso. Deus estava preparando José para receber o reino eterno. E foi por isso que ele passou por todos aqueles testes, por todas aquelas dificuldades, aquelas humilhações. Porque aquele menino bonitinho, limpinho, cheirosinho, bem arrumadinho, precisava entender que o seu coração era um coração corrompido, que ele deveria confiar em Deus, apesar das revelações. E parece que esse é um problema nosso, né? Paulo passou pela mesma situação, e ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse. Aquele jovem de 19 anos já tinha toda a soberba que Paulo está perdendo no final de sua vida. Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Quando nós olhamos para essas coisas, nós podemos ver duas coisas: a graça de Deus e como nós somos ruins. Como nós somos ruins. Quando a gente faz esse exemplo, por exemplo, dando um exemplo familiar, você sempre tem aquele filho que dá mais trabalho, né? Às vezes não, mas e geralmente nas famílias você tem aquele que dá mais trabalho, aquele que é mais duro, e aí você chora por ele, mas com mais intensidade. Por quê? Porque ele mostra mais facilmente a dureza do seu coração. E o que precisa, o que essa criança precisa, ou o que esse homem precisa, como foi na vida de José? De correção. Seus irmãos não precisavam? Também. Cada um, e nós até lemos um livro sobre isso, teve o seu tratamento da parte de Deus, mas nós estamos falando de José aqui. Que vida! E às vezes nós ficamos com pena de corrigir os nossos filhos, de sermos firmes com eles. Sabe o que eu digo para pais que têm filhos rebeldes, que mostram a disposição dos seus corações? Eu digo para eles assim: você está vendo a rebeldia dele?
se você corrigi-lo, ensiná-lo nos caminhos, ele será como Moisés, ele será como José, ele será como muitos homens considerados por nós grandes, porque essa rebeldia será transformada em firmeza de caráter, em força, em sabedoria, porque é isso que a vara vai fazer. Porque por trás de todo pecado, todo malefício, toda maldade que existe no coração do homem, existe algo que foi corrompido, que demonstrava integridade, que demonstrava pureza, que demonstrava santidade, mas por causa do pecado original, essas coisas se transformaram em mal. Eu não estou dizendo que seu filho que não é rebelde, que é mais solícito, não será um homem firme, uma mulher firme. Não estou dizendo isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa visão é o contrário. É olhar para esses que são assim e dizer: isso não vai ser nada. Isso é uma praga. Como muitos pais ou pessoas que estão ao redor falam, mas não conseguem perceber o tamanho do diamante que está nas suas mãos, que precisa ser purificado, que precisa ser burilado, como todo homem, como nós precisamos, e que por isso passamos por determinadas coisas para aprendermos. Você vai perceber que os homens mais sensíveis, eu não sei nem expressar esse tipo de sentimento, são aqueles que mais sofreram. Veja Davi, veja o que ele se tornou, o homem que ele se tornou, veja o que ele passou pela vida, as dificuldades foram usadas por Deus para burilá-lo, para purificar, para tornar esse homem segundo o coração de Deus. E é assim que Deus age e faz com todos, indistintamente. João Calvino vai dizer que todo homem precisa, todo crente precisa de uma certa disciplina, uns mais, outros menos, mas todos nós precisamos. E qual é o propósito da disciplina do Senhor na nossa vida? É nos tornar homens de fé, homens firmes, homens e mulheres de Deus. E que nós, como pais, devemos representar isso dentro da nossa casa. Sermos amorosos com os nossos filhos, mas firmes. Não podemos olhar as coisas erradas e fazer vista grossa, porque Deus não faz isso conosco. Ele nos ama. Ele nos ama. E se ele precisar quebrar um braço para salvar a vida toda, ele vai fazer isso. Era isso que os pastores faziam com as ovelhas. Aquelas ovelhas rebeldes, aquelas ovelhas que não ficavam ali no rebanho, né? O pastor ali conduzindo aquela que estava sempre fugindo. Aí o que ele fazia? Ele ia lá e quebrava a perna dela. E para um pastor quebrar a perna de uma ovelha, ele amava as suas ovelhas. A ovelha é um animal extremamente dócil, extremamente carinhoso. Faça um paralelo, por exemplo, com um animal de estimação como um cachorro, que você pega um carinho por aquele animal, que você sofre quando ele está doente, quando ele morre, você chora, você sente, porque você está apegado àquele animal, porque você gosta daquele animal. E aí ele quebrava a perna da ovelha, e o que ele fazia? Ele enfaixava essa perna, e agora a levava no colo, perto do seu coração. E por que ele fazia isso? Porque ele era mau. Porque a ovelha é somente rebelde. Não.
porque se ela se desviasse do rebanho, ela seria morta, ela seria capturada. A ovelha é um animal facilmente dominado. Ele não tem nenhuma disposição de defesa. E os principais inimigos das ovelhas eram os lobos, os ursos, os leões, né? O leão, pelo menos, ele é bonzinho, ele mata primeiro, né? Ele pega aqui na traqueia do animal, asfixia, ele morre asfixiado e depois ele come. O urso e o lobo não. Eles comem a presa viva. Sai arrancando os pedaços. O pastor não quer que isso aconteça com a sua ovelha. Então, se eu preciso quebrar a perna dela para carregá-la no colo e evitar que ela seja devorada viva, eu vou fazer. E é isso que Deus faz conosco. Deus muitas vezes tem que nos quebrar o nosso coração, quebrar a nossa vontade, quebrar o nosso orgulho. E essas coisas doem demais. É pior que a dor física. Já dizia Camões que a dor do amor é uma dor pior do que a morte. Uma dor que não se sente é terrível. A dor do coração é algo que muitas vezes torna-se incurável, porque ela sempre estará ali presente. E o único que pode transformar isso, não só essa dor, como o nosso próprio coração, é isso, o Senhor das nossas almas, é Cristo. Mas qual foi o propósito de José com isso tudo? Firmar a fé da sua descendência. Perceba que tanto ele quanto Jacó estavam preocupados com a sua posteridade, até no momento da sua morte, e louvaram a Deus por isso. Veja o que Matthew Henry fala dessa situação. Matthew Henry diz que a sua atitude serviu para testificar a respeito da ressurreição do corpo e na comunhão que sua alma teria de ter no presente com os santos que partiram. Calvino vai dizer que, ao ordenar que esses ossos fossem transportados dali para Canaã, ele não estava pensando em si próprio, como se sua preferência fosse que seu túmulo estivesse em Canaã e não no Egito, senão que queria excitar o desejo do seu povo, de modo que vislumbrasse sua redenção com mais solicitude, queria fortalecer a sua fé, para que depositassem sua esperança em plena certeza no fato de que eles seriam libertos. E embora estivesse no Egito, ele não viveu nem morreu como egípcio, mas como filho da aliança, peregrino em terra estranha, na expectativa de que ele sairia dali mesmo morto para a terra prometida. E perceba que a atitude de José é uma atitude que ele tem diante da sua própria morte. Matthew Henry faz o seguinte comentário: Deus com frequência dá ao seu povo conforto nos momentos finais da vida, e quando ele faz isso, é obrigação dos seus servos, na medida em que puderem, transmiti-lo aos que estão em volta deles, para a glória de Deus, para a honra da fé e para o bem dos irmãos e amigos. Eu conheço muitas experiências, situações nesse sentido, de irmãos que estavam morrendo, estavam com uma doença terrível, e ao chegarmos lá, no hospital ou na sua casa, no seu leito de morte, as pessoas que amam aquele irmão e que sentem a sua morte iminente, saem de lá chorando, se regozijando pelo testemunho de vida, e dizem assim: eu fui edificado nesse momento com a morte desse irmão. Ele sabe que está diante da morte, mas ele naquele momento ele glorifica a Deus e dá um testemunho de vida para nós que estamos vivos.
E aqui nós estamos vendo um lindo testemunho, encorajador, um incentivo. Quando nós vemos os servos de Deus partindo e dando testemunho da sua fé, essas coisas fortalecem os nossos corações, o Evangelho da graça de Deus. Eu gostaria de terminar, querido, com algumas palavras. Inicialmente, uma aplicação para os pais. Que alegria nossa vermos a fé dos nossos filhos através das gerações. Quando nós pais vemos o amor de Deus em nossos filhos, os quais eles expressam, esses nossos filhos, um desejo de fazer a vontade de Deus, o nosso coração se enche de gratidão a Deus. Quando nós estamos vendo nossos filhos tomando as tochas do Evangelho em suas mãos, perceba que isso é um sinal evidente da fidelidade de Deus à sua palavra. Mas por outro lado, quando vemos nossos filhos e filhas apostatando da fé em Deus, a sua palavra, apesar do treinamento na casa, em casa, na igreja, o coração dos pais sofre, como sofreu Isaac e Rebeca, por ver Esaú se distanciando e tornando-se uma amargura de espírito para seus pais. Um outro exemplo é de Jacó, que pronunciou uma maldição sobre Simeão e Levi. Percebam, a família de Jacó é a nossa família, não é muito diferente. Ele diz lá em Gênesis capítulo 49, versículo 7, maldito o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Dividi-los em Jacó e o espalharei em Israel. Da matança que eles fizeram por causa de sua irmã. E aí, quando nós olhamos para essas coisas, nós aprendemos com isso que a salvação não pode ser herdada, é um dom de Deus. Que pais de filhos desobedientes devem orar para que Deus, em sua graça, lhes dê o dom da salvação. E ao exercitar sua fé, eles confiam no poder ilimitado de Deus de salvar seus filhos e filhas pródigos. Pois se eles nasceram na família da fé, é um indício muito forte de que Deus quer salvá-los. E perceba, querido, a fé é o motor das nossas ações nesse mundo. Estamos vivendo sustentados nessa fé, e a forma como vivemos, as nossas expectativas, o desapego desse mundo, revela a fé que temos, quem realmente somos e o que cremos. E a nossa fé, ou melhor, a nossa fé é exigida de nós ação. Eu gostaria, queridos, de terminar essa nossa pregação com a seguinte frase: as nossas ações nesse mundo devem ser não somente movidas pela fé em Deus, mas reflexo dela em tudo que nós fazemos. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez, ó Senhor, estamos aqui para ouvir a Tua voz, ó Senhor Deus, para sermos confrontados, ó Senhor Deus, com as nossas realidades, com o único propósito de colocar o nosso coração unicamente no Senhor, colocar a nossa fé unicamente no Senhor. Que esse mundo, as circunstâncias, as tentações, as provações, as turbulências sirvam para cada dia mais nos aproximarmos do Senhor, ó Pai, e nos fortalecermos nele, naquele que é o Senhor das nossas vidas. Faça com que todas essas coisas, ó Pai, que causam perturbação, Pai, ao nosso coração, tragam cada dia mais um amor, um apego, Pai, maior a Deus, a Cristo e ao seu reino. Fica com o teu povo, ó Senhor, é o que nós pedimos, e faça com que os nossos
as nossas lágrimas, ó Pai, as dificuldades, as provações, as marcas que carregamos, ó Senhor Deus, nesse mundo, da cruz de Cristo, Senhor Deus, tem o efeito necessário para transformar os nossos corações, ó Pai, e nos preparar para receber o Teu reino. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.